Virada histórica em Brasília. O rolê em Brasília hoje foi tipo montanha-russa de parque. Começou igual segunda-feira chuvosa e terminou parecendo churrasco de domingo com cerveja gelada. O povo tava só no desânimo, vendo o julgamento do Bolsonaro indo ladeira abaixo, Moraes soltando o discurso mais azedo que jiló cru. Mas aí, do nada, Deus girou a roleta e botou 2 bombas no colo da galera. Tagliaferro chegou na voadora com os 2 pés no peito e escancarou que Moraes meteu fraude até na assinatura do cachorro. Alexandre de Moraes, diante do que foi relatado nesta comissão, não tem mais a menor condição de permanecer no cargo. A atuação dele, segundo os integrantes da comissão, ultrapassou os limites da legalidade e mergulhou na esfera da arbitrariedade e do crime contra a Constituição e os direitos individuais. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. Meus amigos, atenção total, porque o julgamento de Bolsonaro está acontecendo e todo mundo já sabe qual é o roteiro final. Claro, a condenação. Porque isso já está escrito nos bastidores. Mas no meio desse circo armado, surge uma bomba que ninguém esperava. Tagliaferro, ex-assessor do Xandão, abre a boca, mostra a prova e coloca Moraes contra a parede. E aí eu já te pergunto, será que Tagliaferro é a peça-chave, a verdadeira esperança que pode mandar Moraes pra prisão e virar esse jogo de vez? Meus amigos, o bambu está estralando. Então assista esse vídeo comigo até o final, porque você vai entender o que realmente está acontecendo. Mas antes, já deixa o joinha aqui, porque o YouTube quer enterrar esse tipo de conteúdo. E eu preciso que esse vídeo viralize e chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o joinha para esse vídeo, para juntos espalhar a verdade que eles não querem que você saiba. O que Tagliaferro trouxe é explosivo. Ele não ficou só em palavras. Ele mostrou provas, expôs documentos e bateu de frente com toda essa armação. Pela primeira vez, alguém aparece com coragem e munição suficiente para enfrentar Moraes de igual para igual. O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, prestou depoimento nesta terça-feira, dia 2 de setembro, à Comissão de Segurança Pública do Senado, em sessão realizada por videoconferência diretamente da Itália, onde ele vive atualmente. Indiciado pela Polícia Federal por violação de sigilo funcional, Tagliaferro foi convocado a falar sobre o chamado esquema de censura conduzido pelo TSE durante as eleições de 2022. E o depoimento dele expôs um cenário devastador para a imagem do ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor do TSE apresentou documentos que comprovam que a fundamentação das buscas e apreensões contra empresários bolsonaristas foi forjada, configurando o que chamou de pesca probatória e até de fraude processual. Segundo ele, parte desse material já está em mãos de uma emissora nacional, justamente para impedir que as provas desapareçam ou sejam abafadas. As revelações são gravíssimas. E não estamos diante apenas de excessos ou erros pontuais, mas de um ataque direto ao devido processo legal e ao próprio Estado de Direito. Um ministro da mais alta corte do país, guardião da Constituição, não pode agir como chefe de inquérito particular, manipulando provas e perseguindo adversários políticos. Isso destrói a confiança da sociedade no judiciário e compromete ainda mais a legitimidade das decisões do Supremo. Alexandre de Moraes, diante do que foi relatado nesta comissão, não tem mais a menor condição de permanecer no cargo. A atuação dele, segundo os integrantes da comissão, ultrapassou os limites da legalidade e mergulhou na esfera da arbitrariedade e do crime contra a Constituição
e os direitos individuais. O uso do aparato judicial para atingir empresários e opositores não é apenas uma distorção do papel do STF, mas uma ameaça concreta às liberdades democráticas. Entre os pontos mais sensíveis, Eduardo Talhaferro relatou e mostrou vazamentos de informações sigilosas e o uso de documentos internos para embasar decisões judiciais que, segundo ele, extrapolavam os limites legais e atingiam opositores políticos. As falas de Talhaferro foram recebidas por parte dos parlamentares como revelações alarmantes sobre os métodos utilizados para controlar a circulação de informações no período eleitoral. A convocação partiu do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e aconteceu no mesmo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, o ex-assessor de Moraes confirmou sua participação em relatórios produzidos pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, criada pelo ministro sancionado, mas reforçou que se sentiu pressionado e chegou a temer o ministro. A cada novo depoimento, o que emerge é a imagem de um ministro que transformou a toga em instrumento de poder político, o mínimo que se espera diante de acusações tão sérias como essas, desta terça-feira, é que ele seja afastado imediatamente até que tudo seja apurado com rigor. Permanecer no cargo, depois do que foi exposto, não é apenas insustentável, é uma afronta à democracia brasileira. Depois de ouvir Talhaferro e ver as provas, a senadora Damares Alves ficou indignadíssima e disse que o julgamento de Bolsonaro pelo STF está contaminado e que deve ser interrompido imediatamente. Veja o que ela disse. Esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento. Chega, gente, olha só, as provas estão aí. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E claro que não para por aí, gente, porque o deputado Geyer, ele traz informações que encaixam como peças de um quebra-cabeça, mostrando que o plano deles pode estar desmoronando diante dos nossos olhos. Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. Hoje o Brasil acordou triste com esse julgamento, essa perseguição, esse sofrimento que está sendo causado ao Bolsonaro. Alexandre de Moraes fazendo aquele discurso horrendo, horroroso. E aí, do nada, duas coisas acontecem que muda completamente o cenário aqui em Brasília. A primeira, audiência com Talhaferro, onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes. Da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Isso já foi a bomba, só isso já seria bom bastante. O que acontece? Hoje, União Brasil e o PP fazem uma coletiva de imprensa e falam isso aqui, ó. Cada Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir,
serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Para vocês entenderem a magnitude disso, somando os dois partidos, são 109 deputados que acabam de abandonar o governo oficialmente, entregando os ministérios, somando-se à oposição. Se você somar União Brasil, PP, Novo e UPL, nós temos 202 deputados da oposição. 202 deputados da oposição é o bastante para acabar com qualquer projeto desse governo. Sem falar, aqui o líder do PL acabou de publicar, estes são os partidos que se mostraram favoráveis à anistia. Então, só favoráveis à anistia, nós temos agora 292 parlamentares, se somar todos os parlamentares de cada um desses partidos. 292 parlamentares aprovam qualquer coisa aqui em Brasília. Então nós temos hoje o início do fim do Alexandre de Moraes e o início do fim do Lula acontecendo em poucas horas de distância. Provas irrefutáveis, evidências que foi fraude, que o Alexandre de Moraes fraudou o relatório para fazer busca e apreensão na casa do Luciano Hang, por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. E agora nós temos aí a maioria do Congresso favorável à anistia de forma oficial, sem falar de um dos dois maiores partidos do Congresso, abandonando o governo, gente, entregando ministérios. O dia que começou tão ruim, está se tornando um dos melhores dias dos últimos 3 anos. Nunca perca a esperança, tá vendo? Deus é grande demais. É assim que ele age. Quando você acha que não tem mais saída, que tá tudo acabado, que é o fim, ele vai lá e muda tudo, num piscar de olhos. Que dia que nós imaginaríamos o Tagliaferro, no início do julgamento do Bolsonaro, o Tagliaferro solta as provas de que o relator é um criminoso. E aí, partidos que sustentam o governo vão lá e fazem um coletivo de imprensa falando: não ando mais com o governo e sou a favor da anistia. Os líderes estão agora articulando como aprovar essa anistia. Cara, nossa, Deus é... Nós vamos aprovar essa anistia. Nós vamos aprovar essa anistia total, geral, completa, restrita. Nós vamos acabar com essa ditadura. Continue rezando e orando, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil é por causa da oração de cada um de vocês. Amigos, o que está acontecendo é histórico. De um lado temos um julgamento já manipulado, pronto para condenar Bolsonaro e tentar calar a direita de vez. Do outro temos Tagliaferro, que surge como uma verdadeira esperança para o povo, mostrando provas que podem jogar tudo por terra e colocar Moraes atrás das grades. E não podemos esquecer que Trump está de olho no Brasil, acompanhando cada movimento desse tabuleiro. Isso mostra que o que está em jogo aqui não é apenas o futuro de Bolsonaro, é o futuro da democracia, é a liberdade do povo brasileiro. Então eu te pergunto, você acredita que Tagliaferro é a peça-chave que pode acabar com esse sistema de opressão? Será que finalmente veremos Moraes pagando pelos seus atos? Ou será que mais uma vez eles vão calar e esconder tudo da população? Deixa a tua opinião aqui abaixo nos comentários, porque o circo está se fechando e quem pensava que tinha o controle absoluto pode acabar sendo engolido pelo próprio jogo que armou. Gente, não esqueça de deixar a tua opinião, porque a sua voz também é fundamental nesta luta. E não esqueça de deixar o joinha, o like para esse vídeo e compartilhar, porque realmente esse vídeo precisa chegar ao maior número de pessoas. Junto nós vamos fazer a verdade chegar onde eles não querem. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!